Oi, gente, estamos aqui mais uma vez com meu amigo Douglas Gonçalves e hoje eu quero falar de um assunto que ele é muito bom, que ele tem propriedade para falar como todos os outros que a gente já falou até aqui, né? Por isso que eu trouxe ele, porque o cara é fera, o cara é bom em tudo. E o Douglas, ainda antes de ser pastor, era meu amigo e é meu amigo até hoje. É só, né? E vai ser meu amigo por toda a eternidade. E é legal porque hoje o assunto do nosso vídeo é como é que a gente faz como é que a gente faz com que Cristo seja o primeiro nas nossas amizades, nas nossas relações, sejam com os amigos cristãos e com os amigos que não são cristãos ainda, né? E eu me lembro muito bem quando a gente iniciou a amizade, quando a gente se conheceu, né, Dô? Eu estava num processo de nascimento espiritual e você me discipulou, você me ensinou, você foi um amigo, um pastor, um pai. E isso, depois que a gente se conheceu, e nesses 10 anos, eu já vi você fazendo com muitas e muitas pessoas. E até hoje, toda vez que eu converso com você, é um tempo de crescimento, de edificação, é um tempo de discipulado, ainda que não seja ali para a gente sentar com um material, com um método que a gente tem que fazer, mas toda conversa é uma oportunidade para discipular e para ser discipulado e para a gente aprender mais sobre Jesus, né? E nós já falamos sobre como a presença de Cristo e a mensagem de Cristo afeta a nossa vida em família, como é que ela afeta a nossa vida no trabalho, e hoje a gente vai falar um pouco sobre como ela afeta os nossos relacionamentos de amizade na faculdade, na escola, no trabalho e onde mais a gente tenha relacionamentos, inclusive na igreja, né? Sim. E, cara, da onde surgiu? Como é que foi com você como você canalizou tudo isso para você edificar as pessoas e para você ser um amigo que é intencional naquilo que está fazendo e que discipula as pessoas assim? Cara, eu diria o seguinte, você me falando agora, eu não percebo que eu fiz isso, entendeu? Até me gera uma certa estranheza quando você fala, apesar de quando você tá falando eu identificar, poxa, realmente, né, fulano e tal, só que é engraçado que não é intencional. E eu acho que não deve ser intencional no sentido de, cara, vou te ajudar, tá? Eu sou a solução para os seus problemas. Porque é o seguinte, eu acredito que em toda relação, por exemplo, qual vai ser o tópico da nossa conversa quando a gente, como amigos, se reunir? Entendeu? O primeiro assunto da minha vida. Sim, é quem é primeiro, né, cara? Cara, se o primeiro assunto da sua vida for o São Paulo, que eu sei que você torce pro São Paulo e eu também, a gente vai falar sobre o quê? Se o primeiro assunto da sua vida for o trabalho, a gente vai falar sobre o quê? Se o primeiro assunto da sua vida for grana, a gente vai falar sobre o quê? A gente vai tocar e falar sobre o primeiro assunto da nossa vida. Demais, então, primeiro, se ele for primeiro, cara, não tem como não falar dele, porque é igual menina apaixonada, você fala assim, poxa, você viu que eu pintei ali a varanda? Nossa, ele é a cor favorita dele. Ela vai puxar pro assunto, porque ela quer falar o primeiro daquilo assunto, né, cara? Que é primeiro. Então, a primeira coisa, cara, ele entrou e te amou, e a cruz te envolveu, e você falou, cara, ele me ama desse nível, tal, ele vira um primeiro assunto da sua cabeça, cara, naturalmente vai virar para ele. Então, isso já vai alterar. Então, nem é intencional. Entendeu? É porque por anos a gente só pensa nisso, entendeu? Então, e quem a gente encostar, a gente vai falar disso, e é o prazer da nossa vida falar disso. E aí, as coisas vão se desenvolvendo dessa maneira. Mas assim, existem duas relações, né? Com nossos amigos crentes e com nossos amigos não crentes, né? Eu acho que primeiro, cara, a nossa vida tem que discipular, entendeu? A nossa vida tem que constranger. Então, por exemplo, já aconteceu da gente jogar bola junto e alguém vai fazer uma falta em mim. Aquela é a hora que eu vou pregar. Sem abrir a boca, como eu reajo? Entendeu? E aí eu te preguei alguma coisa, ruim ou boa. Entendeu? E alguém vai fazer uma falta em você ou vão roubar um escanteio de você, como você reage? E ali, entendeu? Aí de repente a gente vai para um restaurante e o garçom manda o seu pedido errado. Pega para mim agora. Como é que você reage?
entendeu? E aí a conta vem a mais, entendeu? Aí fala, posso incluir o 10%? Sim, é uma pregação. Não, também é uma pregação. Entendeu? Então, você vê que é muito orgânico e natural essa pregação. Tanto que no ID, fala ID para todo mundo, pregar, fazer discípulos de todas as nações, batizando eles em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, aí termina assim, e ensinando-os a obedecer, a guardar os mandamentos. Não é ensinando os mandamentos. Porque ensinar os mandamentos é eu sentar aqui e falar, olha o que a Bíblia diz, não sei o quê. Ensinar a obedecer... é fazendo, né, cara? É só se ele me copiar. Então, não tem como sem gastar tempo junto. A gente estava conversando disso aqui. Eu acho que a grande artimanha de Satanás hoje é roubar o nosso tempo. Cara, ele quer que a gente fique sozinho. Que, cara, eu vou assistir um seriadinho sozinho aqui, vou curtir minha vida sozinho aqui, entendeu? E aí a gente começa a ter menos tempo. E esse discipulado requer tempo. Você tem que me ver vivendo. Você tem que me ver cuidando dos meus filhos. Você tem que me ver, né, na minha esposa e ela me contrariando e como é que a gente reage. Então, é vida na vida, né, cara? Então, primeiro que é muito orgânico, cara. Acaba sendo sem perceber. Então, Jesus toma a sua vida quando você vê, você só tá falando aquilo, e quando você vê, você tá alterando a vida dos outros por causa disso. E segundo, por exemplo. Entendeu? Por exemplo. E é um discipulado mútuo, né, cara? Um vai discipulando o outro. É o ferro que afia o ferro. Os dois amigos. Então, o evangelho não tem como não alterar. Porque ele é muito violento ao entrar, cara. Vira o seu primeiro assunto, né? E vai mudar. Cara, isso é legal demais. Porque a gente está falando sobre isso, né? A gente está falando que o modo como Cristo alcança a nossa vida invariavelmente vai transbordar e vai atingir a vida das pessoas, né? E eu percebo, pelo menos, que a gente hoje tem uma dificuldade de evangelizar, né? O brasileiro, ele é muito aberto para diálogos, mas parece que ele é muito aberto para diálogos que são superficiais e para entrar em assuntos que são mais profundos e que exigem um pouco mais de comprometimento, que abrem um pouco mais o coração, ele tem um pouco mais de dificuldade, né? Como é que a gente pode fazer esse evangelismo, né? Como é que a gente pode entrar nas questões espirituais? Você tem alguma experiência de como a gente pode, nas nossas relações, introduzir Cristo? Como é que a gente pode falar sobre Cristo, por exemplo, sei lá, indo de Uber e o cara lá, o motorista, você está conversando sobre um outro assunto, de repente, como é que a gente vai falar sobre Cristo nessas relações, né? Cara, tem dois jeitos, né? A questão do Uber, que é um cara desconhecido, você está vendo uma vez, e tem o seu amigo. Então, primeiro eu acho legal você falar o evangelismo entre aspas. Por quê? Porque, cara, a gente não pode transformar as pessoas em projetos evangelísticos, entendeu? Eu vi um pastor falando um negócio muito interessante. Ele falou uma vez que quando ele era adolescente, ele tinha uma vontade muito de crescer. E aí um cara da igreja, um empresário, chegou para ele e falou, cara, eu vi que você tem potencial, eu quero investir na sua vida. Vai na minha casa tal dia, tal horário que eu vou investir na sua vida, cara. Vou te ensinar algumas coisas e tal. Aí, cara, ele ficou animadíssimo. Ele era adolescente. Ele se preparou, tal, né? Pôs a melhor roupa, um perfume e foi pra casa do cara no dia. Aí ele chegou lá e ele viu que tinha um monte de carro parado. Aí ele achou estranho, né? Um monte de carro parado aqui. Aí ele entrou, tinha mais gente na casa, né? Um monte de gente na casa. Aí ele falou, será que tá acontecendo? Aí o empresário apareceu e falou, pô, que legal que você veio e tal. Senta aí, já vamos começar já. Eu falei, vamos começar, né? Aí ele sentou, e um monte de gente sentado na sala. Aí o cara, gente, que bom que vocês vieram, tal. Eu quero apresentar um produto pra vocês. E era aquele negócio do marketing multinível. Queria transformar ele num vendedor de um produto de pirâmide, porque... E aí ele saiu de lá, tipo, decepcionado. Cara, fui enganado. Eu entendi que ele queria investir na minha vida, né, mas ele queria me vender um produto. E ele começou a falar sobre isso. Cara, será que não é assim que nossos amigos se sentem? Ou vamos lá em casa jogar videogame? Aí o cara chega lá e fala, tanã, é uma célula. Entendeu? A gente vai... Entendeu? Vamos orar um pouquinho, depois a gente vai jogar videogame. Cara... Você enganou o cara, né? Então, assim, como se evangeliza? Ama. Cara, ama o seu amigo. Vira amigo de verdade, serve essa pessoa. E aí ele vai te perguntar uma hora, o que você fez domingo? Cara, domingo, cara, eu fui na igreja, você não sabe o que o meu pastor falou, cara. Ele começou a falar de história de José, cara, de perdão.
E como, cara, José foi vendido pelos irmãos, e aí ele perdoou e deu comida pros caras, não sei o que, aquilo me confrontou de tal forma que eu lembrei que tem que perdoar um tio, aí o que eu fiz? Eu liguei pra esse tio, que não sei o que. Você é amigo, você não tá falando, preparando nada, entendeu? É uma conversa que vai surgir, ele vai falar pra você, eu fui no churrasco, você vai falar pra ele, eu fui na igreja, entendeu? E você conta pra ele o que aconteceu. Cara, vai começar a entrar, cara. Isso é legal demais. E a gente lembra do texto lá de Colossenses 4, que Paulo vai falar muito sobre isso, sobre como você vai responder, né? Exato. Você vai ter a resposta para o questionamento dos seus amigos, né? Então, dependendo do modo como você tratar, dependendo do modo como você viver e como Cristo afetou o modo como você trata as pessoas, automaticamente aquilo vai gerar questões, vai gerar dúvidas e vai gerar... Esse é o lance, né? Exatamente. A sua vida tá gerando perguntas, entendeu? De tipo, por que você tá fazendo isso? Eu vi uma história, cara... Isso só acontece quando é diferente, né, cara? Quando é diferente. Porque se é igual, é muito natural. Agora, se é diferente, fala, peraí, por que você fez diferente, né, cara? Eu vi uma história que aconteceu exatamente isso. A moça trabalhava numa empresa de um canal de televisão, e aí ela errou em alguma coisa, né? E aí ia dar um problemão, porque do erro que ela cometeu. E ela falou, já era, vou ser mandada embora, tal. E aí o que aconteceu? O líder dela foi diante da diretoria e assumiu o erro dela, que ela cometeu sozinha. Ele falou, assumiu o erro, ele levou uma bronca, tal, não foi mandado embora, mas o prestígio dele deu uma caída, entendeu? E aí ela chegou pra ele e falou, cara, girou uma pergunta, por que você fez isso, cara? Porque todo lugar que eu trabalho, quando eu erro, eu sou apontado. Né? E quando eu acerto, meu líder pega o elogio. Entendeu? É porque você tomou no meu lugar a punição. Aí ele falou assim, não, que nada. Ela falou, não me fala por quê. Ele falou, cara, então eu vou te explicar. É que eu sou cristão, entendeu? E o meu Senhor tomou as dores no meu lugar. Entendeu? E eu aprendi com ele de eu tomar as dores no lugar daqueles que eu estou servindo. Entendeu? Aí ela falou, onde é a sua igreja? Entendeu? Uau. E ela se converteu. Então, a mensagem tem que gerar pergunta, de Cristo afetou o modo como a relação acontece, né, cara? Porque é o que Cristo, mais uma vez a gente foca nisso. É o que Cristo fez por mim e eu faço por alguém, né, cara? Então, se eu levar isso para os meus relacionamentos, sejam eles profissionais, as minhas amizades, e na igreja ou fora da igreja, para os meus encontros casuais, se eu levar o que Cristo faz por mim para aquele encontro, vai gerar uma pergunta, né, cara? E gerando a pergunta, eu tenho a resposta certa, que é o que Paulo fala, né, cara? Eu acho legal que Paulo fala também, a ideia de remir o tempo, lá em Colossenses 4, ou na tradução da NVT, da NVI, que fala de aproveitar as oportunidades, né, cara? A gente tem que, é o que você estava falando, de não ficar isolado, não deixar o inimigo nos prender em um casulo, em uma prisão que é a nossa própria casa, às vezes, e a gente só se sente confortável quando tá ali quietinho, longe das pessoas. Cara, nós precisamos viver a vida comum, nós precisamos viver a vida junto com as pessoas, né, cara? Para que isso gere perguntas, né? Esses dias eu fiquei pensando assim, imagina, cara, imagina essa situação, se um dia você está no trânsito, você freia e um cara vem e bate na sua traseira. Aí você desce do carro e o cara, desculpa, não sei o que, e você fala assim pra ele, não, cara, tá perdoado e eu vou pagar o seu carro. Que pergunta que gera na cabeça do cara, né? Vai na oficina lá e eu vou pagar a frente do seu carro. Por quê? Entendeu? Porque eu danifiquei a Jesus. E ele pagou. Isso então, assim... É a mensagem da cruz, cara, né, cara? A gente tem que gerar perguntas, cara. Porque o nosso reino é de ponta cabeça. Tem que ser sem sentido. Entendeu? Porque se faz sentido tudo que a gente está fazendo, é porque a gente não... A nossa justiça não pode ser a justiça desse tempo daqui, né? A nossa justiça tem que ser a graça, né, cara? Cara, isso é muito legal. Isso é legal demais. Aproveitando tudo para discipular, né, cara? Tudo. Que nem, eu vi um pai falando assim, um pastor falando assim, que o filho dele chegou para ele e falou assim, pai, se eu fizer toda a lição de casa, posso comer esse chocolate? Ele falou, não, filho, come chocolate. Agora, ingratidão faz sua lição de casa. Então, usando todas as oportunidades. Isso é remir o tempo, aproveitar as oportunidades, né? Pra graça. Cara, isso é legal demais. E eu tava pensando esses dias, eu tava orando, falando com Deus, e eu falando, Deus, no alto da minha humildade gospel, né? Eu falei assim,
Deus, por que eu tô vendo pouco as pessoas se convertendo assim de verdade, igual eu me converti, né? Uau. Aí, Vocês não aí são Deus, cheios de ti como eu. aí Deus já me pegou assim, você tá achando que isso é o quê, rapaz? Mas uma coisa que eu comecei a refletir, Uhum. eu comecei a pensar, depois que eu me percebi assim bem, e, bem humilde assim, né? E uma coisa que Deus começou a ministrar ao meu coração, pelo menos eu penso que sim, é que eu faço pouco pelas pessoas o que fizeram por mim no momento da minha conversão e no meu processo de crescimento Entendi. espiritual, né? Por que que você não age como agiram com você para que você se tornasse aconteça mais por que que você conversões. não tem replicado isso, né? Pô, você lembra o que o Douglas fazia por você, cara? Você lembra como você estava lá sozinho na sua casa, morava sozinho lá em Bragança e tal, e ele ligava para você e falava: "Ô, o que você tá fazendo? Vamos comigo lá jogar tênis? Vamos comigo lá andar de skate lá no lago? Ô, vamos lá no açaí lá comigo e tal." E era uma coisa assim natural, mas eram aquelas conversas de forma natural que abasteciam e que me alimentavam para que eu fosse crescendo e ganhando maturidade, né? Então eu acho que falta isso para nós hoje como igreja, Sim. essa disponibilidade para Deus, sabe? De sair do seu mundinho fechado e falar: eu preciso aproveitar o meu tempo, cara. Eu posso aproveitar o meu tempo e descansar só aqui assistindo minha série, ou eu posso ir com alguém ou chamar alguém aqui em casa para que isso se torne natural, né, cara? A gente precisa estar mais junto, né, cara? Tem que aproveitar todas as oportunidades para estar junto. Né? Exatamente. E fazer tudo de forma que Deus seja glorificado. E como é que eu posso fazer tudo de forma que Deus seja glorificado, né? Eu acho interessante aquilo que Paulo fala, que quer comais, quer bebais, ou quer façais qualquer outra coisa. Engloba tudo. Puf. Cara, é tudo. Como é que eu posso fazer tudo de forma que glorifica a Deus, cara? Verdade. E aí eu acho que entra dentro disso. Vamos imaginar, por exemplo, daqui a pouco a gente vai jogar videogame, né? Então, eu vou ganhar de você. Mas como é que eu posso fazer isso para a glória de Deus, cara? Exato. Então, de alguma forma, Deus tem que ser a prioridade daquilo que vai acontecer. E aí, por que eu não vou jogar videogame sozinho simplesmente para me divertir? Eu vou fazer isso, eu vou jogar videogame. Vai gerar comunhão. Isso vai gerar comunhão, Deus. isso vai glorificar a Deus, isso vai gerar edificação, isso vai descansar a nossa mente. Aí, daqui a pouco, a gente acabou de jogar videogame, eu vou fazer outra coisa. Como é que eu posso fazer o que eu vou fazer para a glória de Deus, cara? Como é que eu posso dirigir? Como é que eu posso comer? Como é que eu posso descansar? É uma coisa da gente pensar mesmo assim, tipo... Eu vi o John Piper falando disso, que é uma coisa que ele pensa direto. Então, por exemplo, ele tem um livrinho fininho de evangelismo, ele deixa no carro com $2 dentro, entendeu? Porque ele fala assim, eu não posso desperdiçar uma esmola. Como é que eu dou esmola para a glória de Deus? Ele dá uma esmola com um livrinho. Entendeu? Uau. Então, é uma coisa pensada, né? De tipo assim, como é que eu faço pra Deus? Entendeu? Só que a gente vai no automático, né, mano? E a gente deixa vai deixando as circunstâncias moldarem o que a gente faz. E a gente não pode ser assim, né, cara? A gente tem que acordar, falar com o Senhor e falar: Senhor, como é que eu posso aproveitar esse dia de forma que o teu nome seja glorificado em tudo que eu vou fazer, né, cara? Tudo que eu vou fazer. Eu tive uma experiência também mais ou menos parecida com essa aí. Eu comecei a fazer algo que Deus colocou no meu coração, que era orar antes de qualquer coisa que eu fosse fazer. Então eu fazia uma breve oração falando: Senhor, me ajuda a fazer o que eu vou fazer agora para a tua glória. Então, se eu fosse trabalhar, indo lá no carro, Senhor, me ajuda que nesse trajeto eu glorifico o teu nome. Aí na hora que eu chegava lá, antes de atender as minhas consultas, Senhor, me ajuda a fazer isso de forma que glorifique o teu nome, é o Senhor que opera em mim o querer e o efetuar, não basta só a minha vontade, eu preciso que o Senhor me ajude a efetuar isso e tal. E aí eu estava voltando do trabalho num dia, eu falei: Senhor, me ajuda a voltar para casa agora, que nesse trajeto eu glorifico o teu nome. E aí eu estava dirigindo, e normal, como sempre, e de repente eu parei num farol, só que eu estava bem atrás no farol. E aí eu vi um rapaz que estava ali pedindo esmola e tal. Não, na verdade ele estava vendendo umas coisas, ele não estava nem pedindo esmola. E aí na hora, foi uma coisa assim bem de Deus mesmo, porque eu não pensaria aquilo. Mas na hora
eu senti no meu coração que aquele rapaz precisava de uma conversa. Aquele rapaz precisava de alguma coisa. E aí, só que eu tava bem atrás, ele não tava me vendo. Aí abriu o farol, e era uma rua bem movimentada, bem... E aí, só que eu precisava fazer aquilo, porque Deus tinha me falado, né? Aí, na hora que abriu, eu consegui parar o carro, assim, numa rua bem movimentada, chamei o cara, e aí eu falei pra ele, comecei a falar algumas coisas que Deus tava falando ali no meu coração naquela hora. E eu lembro que na hora, o cara começou a encher os olhos de lágrimas, assim, e aí eu dei um dinheiro também pra ele. Mas eu lembro que eu olhei nos olhos dele e falei assim, cara, você vai ser pastor. E aí o cara chorou, assim, e foi um negócio que eu tenho certeza que a vida daquele cara foi impactada. Ai, meu Deus. Mas isso só aconteceu porque eu saí do meu trabalho já consciente, né? De que eu precisava glorificar a Deus naquilo que eu estava fazendo, né? Então eu acho que essa consciência, isso se tornar consciente vai fazer a diferença na nossa vida, né, cara? E que é a oração, né? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Então, não dá para tornar o nome de Deus mais santo. Então essa oração significa, na verdade, que eu consiga revelar quão santo é o teu nome. Então, se aquele momento se revelou quão santo. E aí, é como que... Uma coisa que eu tenho pensado, por exemplo, gorjeta. Nós como brasileiros não temos cultura de dar gorjeta. Entendeu? Como é que eu santifico o nome de Deus numa gorjeta? Se eu chegasse numa garçonete e desse 100 reais pra ela um dia. Entendeu? E por que você tá fazendo isso, cara? Porque, cara, Deus na nossa vida... Deus, gerou a pergunta, né? Entendeu? Então, como é que você santifica o nome de Deus o dia inteiro, né? Exatamente. Isso. Então, fica aí essa mensagem pra você, que a mensagem de Cristo molde o modo como nós nos relacionamos entre amigos. Então, espero que essa série tenha abençoado a sua vida como abençoou a minha. Obrigado demais, foi uma honra, um prazer bater esse papo com você. E eu queria dizer para você aqui em público, diante do Brasil inteiro, que eu amo você também, demais, que você é um amigo, um parceiro, que eu devo muito amor a você, porque a Bíblia diz que a gente tem que dever, né? Então tá bom. Mas eu devo muito amor a você, a Val. Nós amamos você, a sua família, o Davi, a Lu, e a gente quer muito estar junto com você e aprender com você cada vez mais. Então, obrigado mesmo pela sua amizade. Valeu. Se você gostou dessa série, desse vídeo, não deixa de curtir esse vídeo, de compartilhar, de deixar um comentário aqui. Se você gosta do Douglas, deixa um comentário também. Eu tenho certeza que vai chover comentário depois que eu falei isso, né? E não esquece de se inscrever no canal também. Se você... Acho que talvez sejam poucos brasileiros que ainda não se inscreveram no canal Jesuscope. Vai lá, se inscreve no canal Jesuscope e eu tenho certeza que sua vida vai ser muito abençoada. Não se esqueça de colocar Jesus em primeiro lugar na sua vida, porque à medida que isso acontecer, aí as outras coisas vão acontecendo como resultado. Lembra do que o Douglas falou no primeiro vídeo? Isso tudo é resultado de uma vida em que Cristo é o primeiro lugar. Então faça isso, coloque Jesus em primeiro lugar na sua vida. Que Deus abençoe você.